Você já usou um verbo que tinha certeza que estava certo, em uma redação ou em uma conversa, mas se surpreendeu ao ver que estava errado? A flexão verbal pode ser um desafio. É normal que gere dúvidas e enganos. É o caso do verbo fazer, que é impessoal, em alguns casos não é flexionado no plural. Usar adequadamente a concordância verbal é essencial para uma comunicação clara e eficaz. Neste vídeo você vai aprender os principais casos da concordância verbal e praticar com exercícios e testes. Já deixa seu gostei, se inscreva, pegue papel e lápis e venha para a aula. Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Diz aí, houve ou houveram? São ou é? Preparados para saber a diferença? Então, vamos ao primeiro caso de concordância: data e hora. Em expressões que indicam datas e horas, o verbo concorda com o sujeito expresso ou implícito na frase. Por exemplo, em hoje são 3 de março, o verbo ser concorda com 3 de março. Já em é uma hora, o verbo concorda com uma hora. Ou seja, o verbo refere-se à indicação numérica, perceberam? Porém, o verbo pode concordar com a palavra dia, quando se refere à data. Veja o exemplo. Hoje é dia 2 de março. Vamos lembrar que a concordância verbal ocorre quando o sujeito se flexiona em número singular ou plural e em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, concordando com o sujeito gramatical. Veja o exemplo. O jogador Marquinhos, do Paris Saint-Germain, marcou o segundo gol da partida. O verbo marcar está flexionado na terceira pessoa do singular, pois concorda com o sujeito da oração, o jogador Marquinhos. Outro exemplo: eu sou animada. O verbo ser está concordando com o sujeito aí expresso na oração, eu. Você percebeu que o verbo deve concordar com o sujeito, certo? Na regra geral da concordância, o verbo deverá concordar com todos os núcleos do sujeito, aparecendo sempre no plural. O sujeito pode ser composto quando possui 2 ou mais núcleos. Exemplo: Marquinhos e Beraldo estão no clube de futebol Paris Saint-Germain. Um orgulho para nós brasileiros, não é verdade? Notem que o verbo ser está concordando com o sujeito composto, Marquinhos e Beraldo, sujeito aí composto. Quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, a regra geral é que o verbo permanece no plural, ele vai para o plural, ok? Maria e João foram ao cinema. Se o sujeito composto vier depois do verbo, ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Vejam o exemplo. Houve tumulto e gritos na festa. Ou houve gritos e tumulto na festa. Complete a frase. Letra A. Hoje são ou é 2 de fevereiro? Letra B. Hoje são ou é dia 2 de março? Veja bem, vamos corrigir? Nas indicações de datas, o verbo deve concordar com o valor numérico, tá certo? No caso aí, referente à data. Então, hoje são 2 de fevereiro. E na letra B, hoje é dia 2 de maio, porque eu estou aí me referindo ao dia.
Verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, ou seja, não se referem a nenhum sujeito na oração, ficando, portanto, sempre na terceira pessoa do singular. Veja o exemplo. Havia muitos problemas na pista durante a corrida. Faz 10 anos que fui ao Rio de Janeiro. Perceba que os verbos haver e fazer, nos exemplos, permanecem na terceira pessoa do singular, independente das palavras muitos ou 10 anos estarem no plural. Estes verbos haver e fazer são os principais verbos impessoais e, embora pareça estranho, a conjugação deve obedecer esta estrutura. E, Roseli, como saber quando haver e fazer são impessoais? É o que vamos explorar. O verbo haver é impessoal quando tem sentido de existir. Haverá aulas todos os dias e não haverão aulas todos os dias, que é um erro comum entre os nativos, tanto na fala quanto na escrita. Na sala havia muitas pessoas e não haviam muitas pessoas, como se costuma ouvir nas conversas, não é verdade? Porém, lembrando que na fala nós temos aí a liberdade, né, comunicativa de nos expressarmos como quisermos, mas na escrita é bom obedecer estas regras. E o verbo fazer, quando indicar decorrência de tempo ou temperatura, veja, faz 2 dias que chegaram de Londres. Ontem fez 20 graus aqui em Varginha. Mas atenção, o verbo existir concorda normalmente com o sujeito, ok? Vejam, existem muitas atitudes belas. Agora, vamos ao nosso primeiro exercício. Primeira questão, Cefete, Paraná. Passe as orações das questões A e B para o plural. Letra A, chorava muito, sem que houvesse motivo. Letra B, faz 1 ano que me formei. Vamos conferir a resposta? Choravam muito, sem que houvesse motivos. Esse houvesse aí, ele continua no singular, pois, como acabamos de explicar pela regra, o verbo haver é impessoal e ele continua, portanto, no singular. Letra B. Faz 1 ano que me formei. Faz 2 anos que me formei, levando aí a frase para o plural. Número 2, também do Cefete, Paraná. Complete com a forma correta. Após o desastre, aí eu tenho a lacuna, cenas de tristeza e desespero. Houve ou houveram? Veja bem, o verbo haver, como dissemos, permanece no singular. Ele não se refere a nenhum sujeito, tá certo? Então, após o desastre, houve cenas de tristeza e desespero. Número 3, complete as lacunas corretamente. Letra A, muitas pessoas naquela festa. Havia ou haviam? Letra B, 2 horas que estou esperando por atendimento. E letra C, poucos assuntos que nos interessam. Existe ou existem?
Vamos corrigir? Letra A. Havia muitas pessoas naquela festa. Letra B. Faz 2 horas que estou esperando. Lembrando que o verbo fazer está relacionado a tempo decorrido, tempo que já passou. E a letra C, existem poucos assuntos que nos interessam. O verbo existir, ele conjuga normalmente, ok? Não confundam. O verbo haver tem o sentido de existir. Agora, o verbo existir, ele faz a conjugação normalmente, no plural, com todas as pessoas da oração. Outro caso que causa muita dúvida ao escrever são os nomes próprios no plural. Há nomes próprios que são formados somente no plural. É o caso de Minas Gerais, Ilhas Maldivas, Estados Unidos. Quando não estão acompanhados de artigo definido, devem permanecer no singular, por representar um lugar. Veja o exemplo: Estados Unidos investe em educação anualmente. Estados Unidos é um lugar, portanto, ele investe e não investem. Porém, quando há o artigo acompanhando o nome próprio no plural, a concordância exige o plural. Veja o exemplo: os Estados Unidos investem em educação todos os anos. No entanto, em casos de títulos de obras ou estabelecimentos, podem-se usar o singular. Veja o exemplo: Os Lusíadas é uma obra-prima de Camões. O sujeito é um nome coletivo, o verbo concorda com o coletivo no singular. Por exemplo, a multidão aplaudiu o cantor. No entanto, se o coletivo vier especificado, pode haver concordância no plural. A multidão de fãs aplaudiram. Perceberam? Pronomes de tratamento. Este caso causa muita dúvida quanto ao uso da concordância, não é verdade? Embora se refiram a uma única pessoa, os pronomes de tratamento exigem que o verbo esteja na terceira pessoa. Por exemplo, Vossa Excelência deve estar presente na reunião. Então, como que ficaria a frase? Vossa Excelência deve ou deveis viajar? Vossa Excelência, como qualquer pronome de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Santidade, faz concordância de terceira pessoa. É igual a você. Portanto, o certo é: Vossa Excelência deve viajar. E aí, preparados para mais um teste? Mas antes, vamos falar sobre um caso que causa muita estranheza e muita dúvida: o uso da partícula se. Vendem-se casas ou vende-se casas? Veja bem, o verbo vai para o plural, pois ele está concordando com casas, que também está no plural. Se fosse uma casa, seria vende-se casa. No caso, casa é o sujeito da oração. O se representa o pronome apassivador. Porém, veja o exemplo do lado. Precisa-se de funcionários. Neste caso, quando a frase for composta por verbo, pronome se e mais preposição, o verbo deve permanecer no singular. O pronome, neste caso, representa o índice de indeterminação do sujeito. O verbo é transitivo indireto, ou seja, ele precisa aí da preposição. Ficará obrigatoriamente no singular.
Vamos praticar com o exercício para conferir se você realmente aprendeu? Exercício número 4. Complete as lacunas corretamente. Vende-se ou vendem-se apartamento na Barra? Letra B. Precisa-se ou precisam-se de colaboradores qualificados? Vamos corrigir para ver se você acertou. Letra A. Vende-se apartamento na Barra. Apartamento está no singular, por isso o verbo permanece no singular. Precisa-se ou precisam-se de colaboradores? No caso, precisa-se. Nossa, Roseli, mas colaboradores não está no plural? Veja bem, o verbo está acompanhado do pronome se e também da preposição de. Neste caso, o verbo precisar é verbo transitivo indireto, permanecendo-se, portanto, no singular, ok? Agora, veja a aula sobre regência verbal. Você precisa saber as regras e como usar. Essa foi a aula de hoje. Compartilhem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau!